Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Pisco, eu sou do canal ERP Descomplicado e hoje continuaremos, é o segundo vídeo, a respeito de gestão de recrutamento. Já falamos sobre folha, ponto eletrônico e hoje vamos falar sobre o modo de recrutamento e seleção. Não é um vídeo demorado, mas vale a pena passar o fluxo de como funciona o recrutamento e seleção. Primeiro de tudo, é preciso ter os cadastros de candidatos. O que são esses cadastros de candidatos? São pessoas que entram num site, por exemplo, e ali da empresa e cadastram os seus currículos. O que elas têm de formação acadêmica, quantos anos ela tem, qual é o sexo, o que ele tem de cursos, que ele tem de idioma e assim por diante. Tudo aquilo que a empresa acredita que seja necessário para que os seus futuros funcionários venham a ser contratados, né? Então esse candidato pode ser tanto interno como externo. Então externo o pessoal entra pelo site, faz a digitação, os internos também, onde pode até treinamentos ou alguma outra coisa que aconteça durante a vida dele da empresa, ele pode ir lá cadastrar. Então os externos e os internos vão lá se cadastrando para que quando existir uma possibilidade de uma nova seleção de funcionários, eles possam participar. Feito o cadastro de candidatos, você pode ter a abertura de uma vaga. Nessa abertura de vaga, a pessoa vai cadastrar aquilo que ela precisa para que a pessoa seja contratada, né? O candidato seja contratado. Ali ele vai dizer qual é o nível de idioma, por exemplo, que ele quer, o nível de escolaridade que ele precisa, qual é a média salarial, os itens de filtragem que vai trazer aqueles candidatos que ele vai precisar para um cargo. Feita essa abertura de vaga, então eu tenho os candidatos que me informaram o que eles possuem. Eu abri a vaga, que é aquilo que eu preciso para contratar. Eu vou então fazer o filtro. Então esse filtro é um processo do sistema que vai me mostrar em posições, em ranking, quem são os melhores candidatos para aquela vaga. Ali você pode definir se você quer só candidatos externos, se você quer candidatos externos ou se você quer os dois. Então, nesse processo inteiro, você vai ter um ranqueamento e então você vai começar a ter as suas etapas do processo. E o que são essas etapas de processo? As etapas de processos nada mais é, quem já participou de um processo de seleção sabe muito bem como é. Algumas empresas fazem apenas entrevistas e já vê qual é o melhor candidato após esse filtro. Alguns fazem processos mais morosos, então precisa ter ou uma prova técnica, ou vai fazer uma atividade em grupo, ou vai fazer seja lá o que for. Várias etapas podem ser colocadas. Se você tem uma etapa que precisa até controle de custos, precisa ver se o sistema de recrutamento e seleção que você está contratando tem esse controle de custo dentro da entrada de processos. Então, cada etapa ali vai ter o seu custo e você vai saber quanto custou para contratar o funcionário que você acabou de contratar, né? Quanto saiu esse valor aí por etapa de processo. O importante também é você analisar nessas etapas para facilitar a vida. Às vezes tem muita contratação, a empresa tem muita contratação, se é enviado e-mails para o candidato. Olha, você não passou dessa fase, ou você passou para a próxima fase, vem aqui dia tal para que a próxima etapa seja executada e assim por diante. Então, se você tem uma grande quantidade de recrutamento e seleção e precisa ter esse controle de notificações ao seu candidato, é legal ter essa etapa. Concluído todas as etapas do processo, só refrescando a memória, pode ser ou várias etapas, você então vai fazer o processo de admissão.
Então o cadastro aqui, que já está quase que completo, é necessário às vezes ter mais informações para que a informação do processo de admissão venha para a folha, ou seja, o cadastro de uma pessoa, um candidato, se transforme em funcionário. Então algumas informações já vão integradas para o módulo de folha de pagamento. Se você usar um módulo integrado, então todo esse cadastro precisa ser atualizado. Agora, com o advento do e-social, algumas etapas também são necessárias. Então você vai precisar fazer todos os exames que são necessários, exames admissionais que são necessários para aquele cargo que a pessoa foi contratada, precisa ser apresentados todos os documentos, as informações precisam ir para o Cefaz, né, a Secretaria da Fazenda. Então o processo de admissão agora com o advento do e-social se tornou importante, porque enquanto ele não tiver todas essas informações nos servidores da Secretaria da Fazenda, ele não poderá começar a trabalhar. Então o módulo de recrutamento e seleção vai apoiar vocês não só no processo de recrutamento e seleção, né, propriamente dita, mas principalmente no processo de admissão dos seus funcionários. E aí, pessoal, gostaram? Esse vídeo é curto, mas é muito importante para as empresas que têm um grande volume de turnover. O que é turnover? Quantidade de contratação e demissões que você tem dentro da empresa. Falamos sobre todo o fluxo de recrutamento e seleção, que começa com o cadastro dos candidatos, passa pela abertura de uma vaga na empresa de emprego, uma oportunidade de emprego, passa pela filtragem dos candidatos, as etapas do processo seletivo e no final a gente tem a admissão do funcionário, aquele candidato que ganhou a vaga. Se você gostou do meu vídeo, por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E se precisar de ajuda, críticas ou sugestões, meu e-mail é vitor.pisco@erpdescomplicado.com ou, se preferir, pelas redes sociais, facebook.com/erpdescomplicado. Tudo junto. Um abraço e até a próxima!